E aí você se preocupou de pegar e falar assim, poxa, agora eu tenho que ver quais são todas as etapas aconteciam em carangola mesmo, por exemplo, o famoso TAF, se você teve na sua época, quais eram as etapas compostas? Na verdade, apesar de eu não falei ainda, mas eu tenho 26 anos de profissão, né? Eu entrei na polícia com 18 anos em 1999. Então, eu completei agora, eu completei 18 anos na época, dia 1º de fevereiro, e o meu curso, né, começou dia 1º de abril daquele ano de Uhum. 1999. Então, 18 anos e 2 meses, né, que eu entrei na polícia. E as etapas, por incrível que pareça, mesmo nesses 22 anos, são as As mesmas. mesmas. São as mesmas. Mudou talvez, né, os exercícios, né, alguma coisa, mas as etapas são as mesmas, não mudou nada em relação a essas etapas. A primeira prova é a prova escrita, que foi aquela que eu fiz, o pontapé inicial, né, que eu comecei a me atinar, que eu estava, né, indo para uma profissão, a primeira prova que eu tentei, né, Uhum. ainda fazendo ensino médio. Depois dessa etapa, a gente tem os exames médicos, né, que são um monte de exame, tipo, literalmente te revira do avesso, né, para você, se você não tem nenhuma doença pré-existente. Então, aí a segunda etapa em diante já foi na cidade de Manhuaçu, porque na época essa região nossa aqui pertencia ao batalhão de Manhuaçu. Não Uhum. existia o batalhão de Muriaé ainda. Muriaé era como se fosse uma companhia, Sim, era no sim. mesmo nível de Carangola, né, é hoje. Então, aí a partir então eu fui para Manhuaçu fazer vários exames, né? Você faz exame, os clínicos, né? De sangue, de urina, de fezes. Você faz teste, né? O coração ergométrico. Sim, Você sim. faz exame de ouvido, audiometria Você tonal. sabia que pra Faz você ia tudo. ser tranquilo. Você faz todos os tipos de exames. Eu estava Um jovem um saudável. jovem, nunca tive diagnóstico nenhum, graças a Deus. Então, e nessa etapa, eles chamam muito mais pessoas do que o número de candidatos. Se eu não me engano, na época eram 90 vagas, chamaram acho que 400 e poucas pessoas, 500 e poucas pessoas. Se não me engano, foram 6 vezes o número de vagas, né? Que Uhum. dá 540 pessoas. Então, aí estava lotado parte do batalhão. E eu ali, menino ainda, meio perdido. Algumas pessoas foram reprovadas já nessa etapa, né, os exames, tem os preliminares e tem depois os mais complexos, né, que aí é o de coração, o que eu falei. Mas nessa época, a única mudança que eu me recordo é que era tudo custeado pelo Estado. O Estado pagava todos os exames dos candidatos. Uhum. Hoje em dia, o candidato é que cobre Ó, não sabia. esses exames. Após essa etapa dos exames, aí veio o exame físico, o teste físico. Né? Se você está bem fisicamente em exames, veio o teste físico, que é a corrida, né? Tem a corrida de 2.400 metros, aí você tem que fazer de acordo com os critérios de lá de tempo, né? Você ganha uma nota. É, Na minha época era só o mínimo, só o mínimo. você tinha que fazer só o mínimo, você tinha que ser aprovado, né? Hoje em dia ela também conta pontos. Se você corre lá os 2.400 em menos de 9 minutos, você ganha 10. Ah, Em menos de sim. 9 minutos e meio, você ganha 9. Então tem uma tabela, Esse teste é um teste de Cooper, né? Eu acabei formando em educação física. A gente às vezes trabalha que é muito com preparação, o né? famoso TAF. Inclusive, eu estava em Belo Horizonte esse final de semana, fui lá fazer uma outra prova, até da instituição. O... As pessoas estavam comentando comigo lá que muitas pessoas estudaram para um concurso lá, até da Polícia Federal, né? Chegou a passar nas etapas, mas foram reprovadas no famoso TAF. É o que mais acontece, né? Tem muita gente que nem vai, porque ele fala assim, eu passei, mas não tô preparado Então não adianta você se preparar, como é que fala? mentalmente, Mentalmente, né? Intelectualmente. Não adianta intelectualmente. você se preparar intelectualmente para um concurso e não se preparar fisicamente, sabendo que esse concurso tem etapas físicas, né? Uhum. Então, após essa prova física, que eu fiz até no dia passando mal, eu tinha comido um lanche na cidade de Carangola, né? Em um trailer que ainda existe, mas que Pegou, obviamente, passou mal. obviamente eu não vou falar, né? Eu comi um lanche lá, caiu uma maionese, um ketchup, que todo mundo gosta praticamente, e passei mal. O exame era na segunda, eu comi o lanche no final de semana, mas com 17 anos eu consegui fazer, De boa, passando mal nessa prova passou. física. Tem a barra, né, Se famosa, que fosse é essa que hoje, reprova. se fosse hoje eu não faria, não conseguiria fazer do jeito que eu estava passando mal naquele dia, né? Então foi a corrida de 2.400 metros, tem o abdominal, o teste abdominal, né? A barra, que muitas pessoas é o mais É difícil lá para a que a pessoa pessoa conseguir, agarra, porque né? quanto mais alto, mais pesado você for, mais difícil vai Mais fazer. difícil. E tem o teste de agilidade, né, que eles chamam de shuttle run, que é o Uhum. que você corre para pegar os toquinhos lá, né, Uhum. em menos de 10 segundos. Que você vai lá, leva um, traz o outro.
Então, eu creio, né, tenho quase certeza que os testes são os mesmos hoje. Só mudou, parece que agora tem uma pista, né? Até, não sei se já começou a essa exigência, mas eles montaram uma pista. Você tem que fazer uma pista lá, que você sobe degrau, desce degrau, pula uma... Então, não sei se esse já está implementado, mas vai ser um novo teste. E você tirou fácil? E depois, fiz, mesmo passando mal, fiz com facilidade pela minha idade, e eu também sempre fui, assim, ativo, né? Gostava muito de jogar bola na escola, todo dia praticamente jogava bola. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem que ser ativo. Isso Ao é contrário legal. de essa geração atual, às vezes as pessoas são mais Sim, de sim. tela, né? Ficar em Isso casa. é legal de falar, o Felipe. Mas, Tudo bem. porque a pessoa ela chega e ela. Eu falo que quando a gente olha para um policial, a pessoa tem que entender que ele não tem que ser simplesmente inteligente para poder passar e estar lá. Ele também tem que ter capacidade física para estar lá. Porque às vezes a pessoa fala também, o policial é um cara forte, mas talvez esquece o tanto que ele estuda para estar naquele local, nem tanto de competência que ele tem que ter intelectual, ou também de pegar e falar assim, cara, eu vou passar na prova, mas eu também tenho que ter a outra qualidade, que é o vigor físico, para eu aguentar toda a rotina de trabalho, porque esse TAF, né, às vezes as pessoas podem até pensar, mas pra quê? Poxa, é um serviço que requer um vigor físico muito grande, né? Não tem nem o que dizer, né? Isso vai acompanhar vocês, né, no decorrer da vida toda, de estar sempre ativo, estar sempre uma pessoa que está cuidando da saúde, porque se deixar, você não consegue nem exercer a profissão, né? E as pessoas ficam até brincando, mas você não tem prova física, não. Algumas pessoas, quando tá acima do peso, né, nitidamente, né, que às vezes o policial, depois que já entrou, ele dá uma relaxada, acaba ganhando peso, né? Tem uns que ficam realmente obesos, como qualquer segmento da sociedade, infelizmente. Então, assim, aí a última etapa, depois da prova física, foi o psicotécnico, né? Que é os testes psicológicos e tal, em que eu não sabia, não tinha a mínima noção se eu passei ou não, né? Porque são coisas que você não vê no seu dia a dia. E eu fiz assim, e fiquei literalmente sem saber se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal. Né? E ao final desse psicotécnico, no mesmo dia, tem uma entrevista. Né? 60, acho que de 8 em 8 pessoas, na minha época era assim, num formato tipo de U, né? As mesas dispostas no formato em U, de tal forma que todo mundo vê todo mundo, e uma psicóloga de frente, assim. Então ela começa e vai perguntando. Bacana. Então, como eu não sabia de nada, eu vi as pessoas mais velhas, né, de 20 e poucos anos, que na minha turma eu tinha 18 e tinha gente com 29, né, 28, que já até aposentaram. Então, eles tem pessoas que entram mais tarde ou ficam tentando. Então, eu ouvia as pessoas que já tinham feito, falando algumas coisas. Um exemplo. Eles vão mandar você desenhar um homem. Então, numa folha em branco, você tem que colocar o chão. Fazer o chão do homem, vamos ficar flutuando, não. E foi dito e certo, tinha isso mesmo, teve isso no meu. Não fala que, na entrevista, não fala que seu sonho de criança é ser polícia, não, que ela vai ficar te fazendo mais pergunta. E realmente, aí alguém do meu lado, né, junto comigo, falou assim, meu sonho de criança é ser polícia. Aí parece que ela perguntou mais coisas, insistiu e tal. Então, assim, eu fiquei ouvindo, né, o que eu chamo de bizu, né, mas aquelas dicas das pessoas ao meu lado. Na época não tinha internet nem nada, foi só no... Não, era no boca a boca. boca a No boca. boca a boca, era experiências mesmo. E alguns policiais que eu conhecia, que era vizinho. Então, também conversei sobre a situação. E sobre essa parte física que você frisou aí, o policial que já está aqui, ele de 2 em 2 anos, ele passa por uma série de provas de conhecimento, a gente chama de TPB, a sigla, Treinamento Policial Básico. Ele faz uma série de provas escrita sobre conteúdos, né, de interesse da Polícia Militar, inclusive na área jurídica, né, tem essa prova. Ele assiste aulas e ele faz prova sobre esses conteúdos, inclusive prova de tiro, né, coisas práticas, e tem a prova física também. Se ele não passar, ele tem uma série de consequências, né? Então todo mundo se preocupa. Ele não pode ser promovido, ele não pode fazer outros concursos internos. Bacana. Então, de 2 em 2 anos... Então, a reavaliação ali sempre, aí, né? o policial que a gente vê, né, as pessoas brincando, né, falando, até comigo às vezes, né, eu tô às vezes no sobrepeso, tô numa fase que eu não tô com 100% da minha capacidade física, tal, aí tem essa prova. Se você não tiver apto nessa época, nenhum dos quesitos, né, nenhum só que seja, você tem uma série de consequências profissionais. Então, todo mundo se preocupa. Claro que o policial que tem alguma limitação
de ordem médica, né? Ele tem outros tipos de avaliação. Sim, Mas sim, sim, a sim. grande maioria dos policiais, eles passam por essa avaliação periódica e se ele não for aprovado em todos os critérios ali, ele tem uma série de consequências. Então todo mundo se preocupa com isso, Bacana. de já ser aprovado. Aí já tem também o critério de idade, olha, muita coisa. Vai mudando, tudo modifica, Quanto mais né? idade o policial tem, vai ficando menos exigente os testes. Mas você não passa se você não treinar. Você não passa assim, não. Igual eu falei que fiz no meu caso aqui com 17 anos, né? Eu fiz tudo sem ter treinado muito para aquilo. Mas já tinha aquela vantagem, você falou, né? De ser um jovem ativo, que não é muito o que acontece hoje em dia, né? Então, a minha idade com a minha situação na época. Quando eu prestei a prova para Marinha, eu fui o único dos meus colegas, a gente foi em 3, né? Nós éramos 3 colegas, Thales, Gabriel e eu, a gente crescido junto, a gente desceu, eu fui o único que passei, mas acabou por eles não terem passado, né? Eu acabei não indo, porque era lá no Rio, então eu falei, eu vou pra lá sozinho, ficar lá no meio do mar, vou nada. Não tive tanta coragem, assim, acho que se fosse algo mais perto, até depois eu pensei em ingressar na área de os bombeiros, né? E tudo, mas por ser um jovem sempre muito ativo, e hoje a gente cresce com academias e tudo, mas na época não era tanto, né? Era mais as próprias atividades de que a gente ia na escola, brincadeiras, enfim. Eu falo que eu estava muito bem preparado pro TAF. Eu tinha feito um teste um dia, eu nunca tinha corrido, eu fui correr, eu fiz abaixo da média. Eu nunca tinha feito barra, eu fui lá e fiz um monte de barra. Eu falei assim, vai acho ser que, tranquilo. como tudo na vida, o segredo está na ponderação, né? Você tem ponderação em tudo. O exercício de mais faz mal, o exercício de menos faz mal. O que hoje em dia a gente tem as coisas na moda, né? Por causa da internet, a divulgação, algumas coisas se tornam moda muito fácil. Quando a gente teve a moda do pedal, né, ainda tem, né, todo mundo comprar bicicleta, equipamentos e tal. Eu tô vendo agora, parece que tem aumentado muito a moda da corrida, né, muitas pessoas correndo, tendo várias corridas em várias cidades, tipo um calendário de corridas. Sim. Academia sempre já existiu mesmo, né, tem as academias, né, aumentou o número, a gente pega até no distrito, né, os distritos têm academia. Cidades pequenas que não tinham academia. Então, todo local existe uma academia. Não importa a tecnologia dos equipamentos, mas tem. Mas tem, né? E o CrossFit, que também já popularizou está cada dia muito, mais popularizado. né? Então, assim, tem exercício para todos os gostos. Porque a pessoa, eu acho que o segredo para justamente você passar nesses concursos que exigem prova física é você fazer um pouco de cada. E sempre fazer, não é esperar passar na prova para Se você for só a lá, academia, você vai ter facilidade de fazer a barra e talvez fazer abdominal, né? Mas você não vai ter facilidade de fazer a corrida. Então, assim, você tem que mesclar um pouquinho de cada exercício para que você tenha também o seu condicionamento aeróbico próprio para passar nessas provas.